Orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós aqui na Tua presença, nós agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido a bênção especial para cada um de nós, meu Pai. Nós te louvamos por essa manhã de aprendizado aqui na Tua casa, Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa usar a Tua filha, meu Pai, para que nós possamos sair daqui hoje com mais um pouco da Tua palavra no nosso coração e que possamos ser gratos a tudo, em tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, irmãos. Falei, pastor, vou ficar aqui, porque ficar de costas para o slide, né? A gente não, primeira vez, né? Já quero deixar bem claro, né? Então, assim, nossa, irmãos, o chamado, ele dói. Ele dói, ele, né, constrange e vai, não é fácil não, mas quem sou eu para dizer não? Se aquele maravilhoso lá falou sim, né, e nos aceitou. Graças a Deus. Então, hoje vamos falar sobre um homem corajoso, um homem destemido, um homem forte, um homem corajoso. Oh, meu Deus, me dê força também. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos. Aleluia, Jesus. Um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um homem autêntico, cristão, destemido. Estevão é um modelo para todo cristão. E, sem dúvida, serve de modelo para a igreja. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento da palavra de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, de Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Irmãos, Estevão, ele foi chamado, ele foi escolhido entre 7 homens para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Porque viram nele ousadia, coragem. E ele foi chamado como diácono. Muitas vezes, nós não damos valor no porteiro, na cozinheira, na pessoa que vem limpar a igreja, no diácono mesmo. Porque hoje, infelizmente, irmãos, nas igrejas muitas pessoas vêm olhar títulos, cargos, intitula a pessoa. Eu já cheguei à igreja e, às vezes, convidada, a pessoa fala, nossa, essa aqui é a irmã da igreja, tal. Você é pastora? Você é a pregadora? Você é a fulana? Eu disse, não, irmã, eu sou serva. Sou serva do Senhor mesmo. Quer dizer que se eu fosse algo, um título maior, eu seria melhor acolhida? Melhor atendida? Mas Estevão aqui era um diácono. Um simples diácono. E ele foi chamado para servir, ele serviu muito bem a qual papel ele foi chamado.
Porque, irmãos, não é só servir, eu estou servindo. Estevão, ele estava servindo. Mas ele aproveitou a oportunidade de estar servindo. E ele foi apregoar a palavra do Senhor. Ele foi falar de Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade. E eu trago para nós hoje. Será que nós estamos aproveitando as nossas oportunidades para falar de Jesus? O nosso chamado para apregoar a palavra? Ou nós estamos escondendo? Porque Estevão aproveitava ali para servir aquelas viúvas, para servir aquele povo necessitado. E ele aproveitava e falava, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te leva para o céu, Jesus te transforma. Ele aproveitou a oportunidade e se tornou um dos primeiros pregadores. Um dos primeiros. Com tanta ousadia, sabedoria. Tanto que aqui fala, ele era um homem extraordinário. Extraordinário. Ele pregou, ele falou honrosamente do Senhor. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Vamos no tópico 1. Aprendendo com Estevão. Com Estevão em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição. E todo cristão também enfrentará. Irmão, você está achando que você está servindo a Deus aqui? Você não vai passar o que Jesus passou? Ah, se vai. Jesus deixou bem claro. Bem claro. Se até eu passei, imagine nós. Ele passou. E nós vamos passar também. Pelo nome dele. Pelo nome dele. Aleluia, Jesus. A fé será colocada à prova. À prova. Sem espaço para indecisão. É forte. É forte. Irmãos, nós não temos que ser indecisos. Não temos que ser indecisos. Não podemos ser indecisos. Eu vou, eu não vou. Eu vou, eu não vou. Eu estou dentro, eu estou fora. Ei, decide. Decide. Tenha convicção do que você quer. Tenha convicção da sua escolha. Tenha certeza de quem você está servindo. Venha conhecer quem você está servindo. Porque, irmãos, eu levei um tapa da história de Estevão. Eu vi que não é fácil, não. Então, vamos ter convicção daquilo que nós estamos servindo. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. E aí, você sabe defender a sua fé? Será que nós sabemos defender a nossa fé? Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja e de cada crente que precisa entender no que acredita e como responder a desafios. Isso aqui, irmão, além de você responder um desafio, algo que a pessoa pergunta para você, mas na Bíblia tem isso. Epa, não tem não. É um desafio. Epa, isso não existe não. É aqui que nós temos que nos defender. Através da palavra, além da palavra do Senhor, tendo conhecimento, tendo intimidade com Deus. Porque aí não vai chegar qualquer pessoa aqui e falar o que quiser e você vai engolir e levar para você, não. Você tem que saber defender a sua fé. Aleluia, Jesus.
No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Aqui é que o bicho pega. Aqui é que o bicho pega. Porque muitos acreditam que estando dentro da igreja, só vindo para a igreja, só ouvindo a palavra, ele está livre das perseguições. Irmãos, é ao contrário. Aí é que você vai ser perseguido mesmo. Aí é que você vai ser cobrado mesmo. Porque você está falando a verdade. Porque você está abrindo olhos de pessoas que estão cegas. Cegas. Então, você vai sofrer perseguição. Porque Jesus sofreu perseguição. Estevão, coitado, ele é quem diga o que ele sofreu. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristianismo quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firme, mesmo que isso significa perder a liberdade ou até a própria vida. Aqui fala da palavra-chave de hoje, que é o martírio, a morte. O Marte, um testemunho. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Irmãos, eu já ouvi tanto. Em igreja, quando você começa a fazer a obra, a pessoa fala assim: nossa, estou sendo atacada, tem levante contra mim. Irmãos, você tem o seu pensamento, mas você tem que estar preparada que pessoas têm pensamento diferente. Tem gente que vai se opor mesmo. Mas você fique feliz, porque você está ali ensinando a verdade. Tem gente que vai se opor contra a verdade. Vai tentar mesmo te calar. Vai tentar mesmo te parar, te entristecer, para que você não leve adiante. É onde fala que você tem que permanecer firme. Firme na rocha. Igual aquela palmeira lá na beira do ribeirão, ó. Vai. Mas não quebra. Está firme. Porque sua raiz está fincada. Nós temos que fincar nossa raiz na rocha. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígio e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com os seus seguidores. Ele está falando aqui, irmãos, que o que Estevão passou foi a mesma coisa que Jesus passou anteriormente. Você pode igualar a história de Estevão com a de Jesus. Foi praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, a mesma história.
Ele sofreu tudo aquilo que Jesus passou. Tudo aquilo que Jesus passou. E o final também foi o mesmo. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Ah, mas com certeza, né? Quem disse que não? Quem disse que não? Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Ah, mas com certeza. Aqui está falando se verdadeiramente ela for cristã. Por que ele falou isso? Porque temos igreja aí, irmãos, que é só do oba-oba. Oba. Não prega salvação, não tem testemunho, não tem libertação, não tem salvação de almas. Tem só oba-oba. Oba, mas é bom ser crente. Uma maravilha. Eita, mas se for de verdade, não é não, filho. Dói. Alguém vai vir contra. Se você verdadeiramente está no lugar certo, os embates, vai vir. Vai vir. E nós temos que estar o quê? Preparados. Preparados. E a preparação vem da palavra do Senhor. Não só do ouvir, mas do viver também. Do viver também. Sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem sua sinagoga esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Eita glória! Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Sempre alguém vai querer te provar, viu? Sempre alguém vai querer te provar. E ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai querer te provar lá fora, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, por onde você anda, dentro da sua família. Você vai ter a sua fé contestada, provada, vigiada, observada. Você sabia que as pessoas vigiam mais a vida da gente do que ler a Bíblia? É, irmãos. Deixa eu ver aquela crentinha ali. É, irmãos. É isso aí. A disputa com o Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susétio, trazido aqui como disputavam. E disputava com Estevão. Os léxicos, o dicionário do grego português, observa que este tempo era frequentemente usado no contexto de discussão religiosa ou filosófica, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão. Isso era batendo boca, mas procurando todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Eles tentou de tudo ali, irmãos. Disputar, debater com Estevão. Eles tentou de tudo. De tudo mudar a visão de Estevão. Tentaram de todas as formas. Mas o Estevão estava sob a visão do Espírito Santo. Glória a Deus. Ali não era Estevão, irmãos. Era a presença real do Espírito Santo. Então podia quem quiser debater, falar, fazer, se opor. Quem vai contra o Espírito Santo? Só quem não conhece. Só quem não conhece. A falsa narrativa, a igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas.
No dia de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-las. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Irmãos, nós sempre encontraremos pessoas querendo nos prejudicar. A falsa narrativa, você sabe o que é? São as falsas conversas. São pessoas que criam coisas falsas contra você. Estevão estava ali pregando, falando do Senhor, pregando. E os líderes, os doutores da lei, eles ficaram com inveja, sim, porque eles não tinham conhecimento que Estevão tinha. Porque eles não tinham a presença do Espírito Santo e Estevão tinha. Então, Estevão falava através do Espírito Santo, né? Então, aquilo veio, eles ficaram, como se diz, curiosos. Nossa, mas como que esse homem está falando isso? Como que esse homem está... Você está entendendo? Vamos inventar alguma coisa para calar a boca desse homem aí, ué. Vamos inventar alguma coisa, vamos fazer algo, vamos calar ele. Essas são as falsas narrativas. E sim, inventaram coisas contra Estevão. Falando que ele estava falando blasfêmia. Blasfêmia! Mentira! Você está contra o povo, você está contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Nós aprendemos de uma forma, você está ensinando de outra. Cala a boca. Tentaram intimidar ele. Intimidar. Esteja preparado para ser intimidado, viu, irmãos? Esteja preparado. Porque muitas vezes a gente vai abrir a boca para falar, pessoas vêm contra, tentar nos calar. Tentar nos calar. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã. O primeiro mártir. Mártir quer dizer testemunho, irmãos. O primeiro testemunho da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé. E eu te pergunto, você é apaixonado pela sua fé? Você ama a sua fé? Porque Estevão era apaixonado. Apaixonado. Ele amava a sua fé. Usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viviam na esperança da vinda do Messias. Meu Deus. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes, né? Onde eu parei. Que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. Irmãos, Estevão aqui, essa parte que fala que Estevão, ele mencionou ali
os apóstolos, né, que estavam à espera de Jesus. Nossa, mas ele falou a respeito da ignorância daqueles juízes, né? A ignorância daquele povo. Porque ele falou assim, gente, como que pode? Irmãos, é igual na atualidade de hoje. Se Jesus voltar aqui, o povo mata de novo, entendeu? Então, assim, é igual está falando aqui. Você não tem vergonha, não? Aqui, vocês viram a história lá de Abraão, de José, de Moisés. Destacou algumas palavras, algumas pessoas que já veio trazer a verdade para eles. E eles simplesmente rejeitaram. Simplesmente não quiseram ouvir, igual estão fazendo com Estevão, igual fizeram com Estevão. Não quiseram ouvir, eles rejeitavam. Irmãos, é igual assim, eu vejo o pastor, vai ali para a praça, você acha que ele é bem-vindo lá? Você acha que ele chega lá, Jesus, salva, cura, liberta, irmão, você aí e tal. O povo está achando bom? Está achando legal? Vai falar o quê? Meu Deus, que esse povo doido já está ali de novo. Cala a boca aí, abaixa esse som aí, dá licença daí, sai daí. Está me atrapalhando, viu minha venda aqui na minha banquinha. É desse jeito, irmãos. Eles nos rejeitam. Eles nos rejeitam. E sempre foi assim, e sempre será assim, irmãos. Mas Estevão, ele calou? Não. Ele parou? Não. Ele prosseguiu adiante, abriu a boca e falou. E assim tem que ser nós também. Abra a tua boca e fala, e prega. E vai mesmo. Apanha. Seja chotado. Por Jesus. Por Jesus. A defesa de Estevão, vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central, aponta para Jesus Cristo. Aí aqui fala dos corações endurecidos, né? O povo tinha um coração duro, irmão. Duro. Eles não aceitavam de forma alguma, igual eu estou falando. Não aceitavam de forma alguma. Corações endurecidos, concluindo sua defesa da fé, Estevão disse, homem de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvido vós sempre resistir ao Espírito Santo. Ele sempre resiste à presença do Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Ele falou, vocês são igual ao pai de vocês. Né? Mesmo diante dos fatos, ou seja, mesmo diante da realidade, da verdade, mesmo eles vendo, né? Os fatos apresentados por Estevão em sua defesa, suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Deixa para lá, né? Eles não queriam nem saber, irmãos. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. É verdade. Irmãos, alguém quer aceitar Jesus hoje? Venha. Jesus te chama. Canta aí, irmã, o hino. Ô, irmã, vem. Bora, irmã. Bora. Irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Você e eu não vai convencer ninguém, você vai plantar a semente. Você vai fazer igual Estevão, você vai falar. Você vai jogar a semente naquela terra. E o Espírito Santo vai convencer a pessoa do seu pecado. Porque é Ele que nos convence. Ninguém convence ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém transforma ninguém. Jesus transforma. O Espírito Santo transforma os nossos pensamentos. Deus não força ninguém a crer. Não é por força nem violência, irmãos. Não é por força nem violência. Nem tampouco
o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em coração endurecido. É forte, irmãos. É forte. Sabe por quê? Eu aceitei a Cristo, mas a cara é feia. Eu aceitei a Cristo, mas essa atitude não condiz. Eu aceitei a Cristo, mas não foi transformado. Ei! Cadê o caráter de Jesus? Cadê a face de Jesus? Irmãos, ainda não teve transformação, libertação e cura dessa alma, não. Não mesmo. Crente que é liberto, a palavra é mansa. O crente que é liberto, é gostoso você ficar perto dele. É bom. Nossa, eu queria que aquela pessoa morasse lá na minha casa. Nossa, é tão bom ir na casa daquela pessoa. Nossa, é tão bom conviver com aquela pessoa. É a presença do Espírito Santo. Estevão tinha um caráter de Cristo. Tinha a transformação de Cristo. Temos que ter essa transformação em nossa vida. Tópico 3. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos. Ah, mas aí que foi o trem feio mesmo. Porque Estevão ali foi ajudar as pessoas, começou a pregar, começou a falar. As pessoas começaram a entender, as pessoas olhavam para ele que o olho brilhava. Nossa, quanta admiração que as pessoas tinham de Estevão. Nossa, que palavra maravilhosa. Nossa, que glória, que bênção. E eles caluniaram Estevão. Caluniaram, falaram que ele estava falando blasfêmia, que ele estava com palavras falsas. Pegaram o Estevão e levaram lá para o Sinédrio. Pegaram o Estevão, é como se pegassem lá na rua e trouxessem aqui para dentro, porque o Sinédrio é a igreja, é o templo. E pegaram o Estevão e levaram para o Sinédrio. Esse homem está falando coisas. E Estevão ali ficava só olhando para aquele povo. Meu Deus, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia. E quando eles pegou Estevão ali, viu que realmente ele não ia se calar. Pegaram Estevão e levaram para fora da cidade. Quando eles iam matar alguém, irmãos, e matavam dentro da cidade, não. Para não sujar a cidade de sangue. Hein? Vou te matar lá fora. Até parece que Jesus não está vendo, né? É igual as pessoas quando está pecando. Ninguém está me vendo. E Jesus lá de olho bem aberto. E pegaram Estevão e levaram lá para fora. Vamos matar lá fora, que ninguém está vendo. A derramar teu sangue lá fora. Você fala demais. E pegaram Estevão e levaram lá para fora, irmãos. E começaram cada um a pegar a pedra. E começaram ali Estevão. E o Estevão olhava. Quando Estevão falou: eis que vejo os céus abertos. Eles falaram: mas não tem condição não, gente. Como que esse homem está vendo os céus abertos? E o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Ele viu Jesus ali. Ele viu Jesus. Que glória! Que glória! Quando Estevão olhou, que os irmãos, imagina, o céu abriu. Ele viu ali Jesus. E quando ele falou, aqueles homens não suportaram ouvir aquilo. Como que esse homem está vendo isso?
e começaram a lhe tacar as primeiras pedradas. Porque tentaram calar de uma forma, não conseguiram. Vamos tentar de outra. Vamos matar. Vamos matar. E ali começaram a jogar pedras em Estevão. E pedras, e pedras, e pedras. Só que não era Estevão que estava. O Estevão não estava mais ali. A carne dele estava. Mas ele não estava. Quando ele viu Jesus à direita de Deus, em pé, irmãos, ele nem sentia mais aquelas pedradas. Ele já não estava mais ali. Então podia jogar o que quiser em cima dele, ele não sentia mais. Ele sentiu a glória de Deus. Ele sentiu a glória de Deus e ali ele já não estava mais. Ele queria o quê? Subir. 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 Isso ele queria. O Filho do Homem que estava à direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé. Pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seu olho no Cristo glorificado não tem nada a temer. Irmãos, em nenhum momento Estevão teve medo. Em nenhum momento ele falou, ai, que medo. Nunca, nunca. Porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia. Porque ele estava o quê? Os olhos dele estavam ali. Estava fixo. Fitos no Senhor. Olhe para o alto. Irmãos, não olhe para o lado. A palavra de Deus fala alto. A palavra de Deus não fala lado. E nós temos a tendência de olhar para o lado. Para o lado. Eu vou citar aqui uma história rapidinho. Que tinha uma pessoa na igreja, ficava olhando a vida dos outros. Olhando. E ela foi reclamar com o pastor. Nossa, pastor, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Fulano. O pastor falou assim, para aí, minha filha. Pega um copo d'água. E vai dar uma voltinha assim, nos quarteirão. Dá uma volta, mas 7 voltas assim, ó. Olhando para o copo. E a pessoa foi, passou ali uma semana olhando tudo. A irmã, e aí? Não vi nada não. Está tudo certo, tudo normal. Ela não teve tempo para olhar para a vida dos outros. Ela teve tempo para olhar para aquele copo ali. Então tenha tempo para olhar para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Cada um tem o seu chamado. Cada cabeça tem a sua sentença. Não se preocupe com a cabeça do seu irmão. Se preocupe com a sua. Se preocupe com a sua. Salvação é individual. Você não vai levar seu filho, você não vai levar seu marido, você não vai levar sua vizinha, você vai, irmão, se leva. Olha só que maravilha. Meu Deus. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes da sua morte, é marcante e cheia de significados. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, sendo, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, que glória! Aquele homem mesmo sendo ali, ó, massacrado, apedrejado, rejeitado. Ele simplesmente ajoelhou. Eu acho que os doutores da lei, na hora que ele ajoelhou, deve ter pensado assim, né? Agora ele se entrega, né? Não. Ele ajoelhou, sabe o que ele falou? Senhor!
Não culpe eles pelo que eles fizeram a mim. Não impute eles, não culpe eles. Meu Deus. Ele falou igual Jesus falou lá na cruz. Senhor, perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. É forte, irmãos. Pense muito bem antes de massacrar o seu irmão. Pense muito bem antes de você tocar na vida do seu irmão. Antes de você tocar na unção do seu irmão, no chamado do seu irmão. Pense. Pense, irmão. Porque Estevão falou ali, Senhor, perdoe, eles não sabem o que está fazendo. E ele ali adormeceu. Senhor, receba meu espírito e perdoe esse povo. Ei, você perdoaria uma pedrada na cara? Trazendo para a nossa atualidade, hein? Pessoa só fala uma coisinha, você já quer. Senhor, taca fogo do céu e queima. Senhor, cai lá na frente, naquele buraco, aquele bueiro, ele cai atrás. Imagina a pedrada na cara. Pá! Vou lá em casa buscar minha arma. Vou mandar matar. E está desse jeito, irmãos. Hoje em dia você não pode buzinar na rua. Hoje em dia você não pode dar uma seta. Estou indo. Você já vai com medo. É triste. E Estevão perdoou aquele povo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por que Estevão perdoou? Irmãos, a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Nós somos ruins. Nós somos pessoas ruins. Eu não sou boazinha, não. Vocês estão achando que eu sou boazinha? Ninguém é bom, não. É por isso que nós necessitamos de estar na presença. De ter a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Fazer com que a gente perdoe. Fazer com que a gente, vamos orar pela irmã, viu? Oh, Jesus, perdoa a irmã. É o Espírito Santo, irmã, não é nós não. É por isso que nós temos que ter intimidade com Deus. É por isso que nós temos que vir à casa do Senhor. Porque quem nos transforma e liberta e salva é a palavra, através da palavra. É através da palavra, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vamos nos transformando. É o fruto do Espírito Santo que habita em nós, que vai trazendo a mansidão, que vai trazendo a transformação. E o Estevão, ele era cheio da presença do Espírito Santo. Ele era cheio. Cheio, ele transbordava. Ele transbordava tanto que quando ele estava lá no Sinédrio para ser julgado ali, aqueles doutores da lei olhavam para ele, o rosto dele reluzia, brilhava. O rosto de Estevão brilhava, os olhos dele brilhavam. Irmãos, é a presença do Espírito Santo. É muito glorioso isso aqui, é muito glorioso. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Não tema a morte, mano. Ai, tem medo de morrer. Irmãos, eu tenho um pensamento assim, eu acho que a morte é aqui, nós estamos mortos aqui. Quando nós passar, nós encontraremos a vida. Aqui não é vida não, irmãos. A vida é lá, é lá. É lá, irmãos. Lá é vida.
Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. E é isso. Irmãos, Estevão é um modelo para nós. É modelo para nós seguir. É um modelo assim, meu Deus, glorioso. Conclusão. Estevão. Tem pastor? Eu falei alguma coisa? Oh. Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representada o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Ele deu a vida, ele arriscou a vida dele. E assim temos que ser nós. Irmãos, quando eu li, quando eu fui aqui, estudar, eu fiquei pensando, gente, eu não sou crente, não. Eu estou longe de ser crente. Irmãos, a gente vai ver o tanto que a gente ainda está longe ainda. Irmãos, foi um tapa em mim. Foi um tapa. Porque nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço. Mas nós queremos ser escolhidos, né? Ser chamado. Irmãos, é forte. É doloroso. E Estevão não temeu em hora alguma. Irmãos, não tenha medo de servir esse Deus. Irmãos, não tenha medo de ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Estevão era verdadeiro, ele falava a verdade. Por isso que ele foi combatido, por isso que ele foi calado daquela forma. Seja verdadeiro. Ele foi chamado para servir, ele serviu com tanta gratidão, com tanto amor. Irmãos, quando te chamar, venha servir com amor, com fidelidade, com verdade, com zelo. Porque você tem que pensar que você não está fazendo nada para o homem, não. Você está fazendo para Ele. Ele está te vendo. Faça com amor. Com zelo, as pessoas vão sentir. Quando as pessoas veem, as pessoas sentem. Nossa, a pessoa fez com amor, com carinho. Seja fiel, seja leal. Esse aqui é um exemplo de fidelidade. Esse Estevão, ele é um exemplo de fé genuína. Ele é um exemplo de servo fiel, de servo verdadeiro, de servo que ama. Vamos nos espelhar em Estevão. Lê lá, irmãos. Coloca filme para vocês assistirem. É muito forte. E depois desse rebuliço todinho, irmão, que aconteceu com Estevão, aí foi que se propagou mesmo o nome de Jesus. O evangelho cresceu naquela cidade. Todo mundo falava de Cristo. Todo mundo falava de Jesus. Aí foi que ninguém calou não, irmão. Aí foi que cresceu mesmo. Eita, glória a Deus. E sabe quem estava lá na hora da morte de Estevão? Saulo. Você lembra do Saulo, perseguidor? Nossa, ele estava lá olhando. Oh, meu Deus! Irmãos, ele ficou impactado. Saulo, que perseguiu o povo de Deus, ele ficou assim, impactado. Depois que Estevão morreu, Saulo transformou em Paulo. Paulo veio para fora, com garra, com honra. E ali começou a história de Paulo.
Gente, é maravilhoso. Uma história vai levando a outra. A minha história vai trazendo outras. O seu testemunho vai trazendo outros. O seu caráter de Cristo vai trazendo outros caráter. Nossa, eu quero servir esse Deus da irmã aí. E Saulo falou, nossa, eu quero servir esse Jesus aí. E começa a história de Paulo, eu achei muito interessante. Ele estava presenciando o que aconteceu ali. Ou seja, vidas foi transformadas. De perseguidor, ele se transformou em seguidor. Olha que maravilha. Seja um seguidor de Cristo. Aleluia. Seja um exemplo de Cristo. Seja um espelho de Cristo por onde você passar. Por onde você andar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. A confiança. Viu, pastor? Deus abençoe.